turma do livro O Amigo Jesus, José Carlos de Luca, no texto Hoje Preciso Ficar em Sua Casa. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Evangelho de Jesus segundo Lucas. Eu sempre me emociono quando reflito sobre esse encontro de Jesus com Zaqueu. Embora já tenha escrito sobre o tema, sinto que, com o passar do tempo, sempre vai se abrindo um pequeno véu, descortinando novos ângulos de interpretação desse dia em que Jesus se mostrou tão amigo dos homens. Diz o ditado que recordar é viver, pois é desse modo que, lembrando vivamente desse encontro, eu também me sinto à procura de Jesus e o surpreendo em alguma esquina do meu cotidiano, ávido por me encontrar. Aquela foi uma tarde quente na próspera cidade de Jericó, onde, em meio a tantas pessoas, Jesus encontrou Zaqueu. Chefe dos cobradores de impostos, Zaqueu estava muito rico, embora vivesse aflito e amargurado, e certamente por isso estava à procura de Jesus. No íntimo, Zaqueu tinha conhecimento de que a maior parte de sua riqueza provinha dos abusos que praticava como coletor de impostos perante a comunidade. Ele era tido como pecador e quase todos se afastaram do seu convívio. Não bastasse o severo julgamento da comunidade, a consciência de Zaqueu também lhe apontava as mãos sujas e isso tudo lhe pesava muito na alma. Esse sofrimento levou o rico Zaqueu a procurar Jesus entre os pobres e desvalidos, ironicamente junto àqueles de quem cobrava impostos escorchantes. É fácil deduzir que ele não queria apenas ver Jesus passar entre a multidão, ele queria ter um encontro com Jesus, falar com ele, chorar, desabafar, aliviar o seu fardo, encontrar uma saída para suas dores íntimas. Zaqueu sofria, e só isso explica um homem rico se misturar à multidão, e ainda por cima, por conta de sua baixa estatura, subir numa árvore usando roupas finas e joias suntuosas só para que Jesus o visse. A estratégia deu resultado. Jesus não só avistou o pobre coletor de impostos, como ainda afirmou, para total surpresa de todos, que gostaria de se hospedar na casa de Zaqueu. A multidão queria que Jesus repreendesse Zaqueu por seus pecados, mas o nazareno certamente entendeu que, muito mais do que censuras, Zaqueu precisava de amor e compreensão. Ele estava perdido e Jesus precisava salvá-lo. É possível imaginarmos o quão agradavelmente surpreso Zaqueu ficou com a proposta de Jesus. Suspeito até que ele tenha quase caído da árvore. Tamanha a sua alegria ao saber que Jesus, o emissário de Deus, procurava abrigo na casa de um pecador. Daquele encontro inesperado começava uma grande amizade entre Jesus e Zaqueu, e a partir dela, uma grande transformação na vida do coletor de impostos. Já no interior da residência, não se tem notícia dos evangelhos de que Jesus teria feito alguma censura ou admoestação quanto aos desacertos de Zaqueu. E isso certamente não ocorreu, porque nem seria educado que Jesus formulasse críticas ao anfitrião. Cristo entrou naquela casa na condição de amigo, pretendendo demonstrar seu amor a Zaqueu, pois só dessa forma poderia tocar o coração do cobrador de impostos. Não era necessário repreendê-lo, pois a consciência dele já o acusava duramente. O que Zaqueu estava precisando era encontrar um novo caminho, e por tal motivo Jesus usou de misericórdia para com ele, mostrando-lhe que era seu amigo, que inclusive estava se hospedando em sua casa, a despeito de todos os desacertos de sua vida. Imagino que no interior da residência, Jesus sentou-se à mesa com a família de Zaqueu, agradeceu a acolhida que tivera e conversou descontraidamente com todos. Um clima de elevada fraternidade se estabeleceu no ambiente. Jesus, por certo, deve ter dito o quanto é bom ter amigos e que a verdadeira felicidade nasce daquilo que somos e não do que temos.
Então, amigo suavemente falou que ser é melhor do que ter, que compartilhar é melhor do que guardar, que fazer alguém feliz é a nossa maior felicidade. Eu posso supor que, enquanto o diálogo se desenrolava, Zaqueu não tirava os olhos de Jesus, visivelmente emocionado. O cobrador de impostos, tão odiado pela primeira vez, sentia-se amado, porque Jesus não falava de pecados, falava de amor, que está guardado no nosso coração e do quanto isso nos faz felizes. E esse coração se abriu de vez quando Zaqueu foi até a janela da sala e viu que lá fora estavam os seus acusadores. Era chegado o momento de Zaqueu romper com seu passado de equívocos. Era o instante de assentar a sua vida em novas bases. Era o momento de amar. Jesus olhou serenamente para o seu novo amigo e creio que Zaqueu entendeu o que o coração de Jesus pedia em silêncio, pois banhado em lágrimas ele virou para Jesus e disse que doaria a metade de sua fortuna aos pobres. Para aqueles de quem tinha roubado, devolveria 4 vezes mais. Jesus esboçou um sorriso aberto e toda a família correu para Zaqueu, abraçando-o emocionada. Havia muito tempo não viam aquela alegria no seu rosto. Parecia que ele havia renascido. Eles já não se importavam em ser tão ricos, pois ver Zaqueu feliz era uma satisfação que não tinha preço. Jesus estava exultante de alegria, porque sua missão era buscar e salvar os que estavam perdidos. E Zaqueu havia se encontrado. Jesus continua sua peregrinação pelo mundo e ainda hoje podemos ouvir a sua voz chamando pelo nosso nome, pedindo abrigo em nossa vida para falar ao nosso coração. Zaqueu veio ao meu encontro e eu estava esperando. Ele queria me conhecer, mas eu já o conhecia. Eu conheço todas as ovelhas do meu rebanho, assim como conheço você, que tem esse livro às mãos, querendo me encontrar. Eu também estava esperando você vir, como desejei esse reencontro. Continuo pelo mundo em busca de outros Zaqueus, homens e mulheres que sofrem, que estão deprimidos, que são escravos das coisas que lhes podem dar paz interior e felicidade ao coração. Sei que você tem me buscado, tem dito o meu nome, tem me perguntado por que está sofrendo tanto. Eu vim para vê-lo, para reencontrá-lo, como fiz com Zaqueu. E lhe digo de coração, meu amigo, ao terminar essa leitura, gostaria de ficar em sua casa. Você me receberia? Quero sentar-me à mesa com você e sua família. Vamos conversar sobre as coisas do Pai? Vamos ouvir música? Contar histórias? Brincar com seus filhos? E, finalmente, gostaria de lembrá-lo de que você é uma criatura linda aos olhos de Deus. Sempre é tempo de refazermos os nossos caminhos. Sempre é tempo de abandonarmos condutas que nos estejam machucando ou ferindo o nosso próximo. É tempo de deixar o coração mais leve, de andar pela vida esquecendo mágoas, largando críticas e julgamentos e pondo mais doçura nas palavras e pureza no olhar. Você não precisa me contar os seus pecados. Não me interessa ficar contando as pedras em que você tropeçou. Levante-se, erga-se e volte a caminhar, sem culpas, apenas olhando para não cair novamente nas mesmas pedras. Não preciso lembrar o que você já fez, pois o que me importa é saber o que você fará de agora em diante. E a única coisa que lhe peço, como amigo, é que você ame mais, a começar por si mesmo. E lembre-se de que amar é cuidar. Portanto, cuide bem de você e cuide bem dos que cruzarem o seu caminho. Só quero que sinta que confio em você. Quero que saiba que você é digno de todo o meu amor e que, por mais que tenha se equivocado, o amor é que nos levanta das quedas. Eu estou aqui de mãos estendidas para que você se reerga. Por isso, quero estar com você em sua casa, ainda essa noite. Essa questão de Jesus, né, ter com Zaqueu, fique imaginando na época como que isso foi um choque para as pessoas, né, que esperavam que Jesus fosse repreender. Afinal de contas, Zaqueu, ele cobrava os impostos caríssimos e ele era frio, ele não pensava nas pessoas, ele era totalmente egoísta. Mas a pessoa egoísta, que cobra demais dos outros, que exige demais dos outros e para ela mesma, ela não percebe as suas falhas,
Mas dia menos dia a consciência bate. E quando a consciência bate, ela bate mesmo, para doer. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha amor. Ele não tinha pessoas do lado dele. Ele se sentia sozinho, ele se sentia isolado, né? Ele era, pela sua arrogância, ele criou uma muralha entre ele e os relacionamentos, inclusive com os da casa dele. E quando Jesus foi até ele, através dele, a história é que ele era pequenininho e que subiu numa árvore, né? Mas se a gente for levar isso ao pé da letra, né, tentando entender o contexto da história, Zaqueu era pequeno. O que é ser pequeno? Uma pessoa medíocre. Não é pequeno de estatura. Pequeno pela sua ignorância, pelo seu atraso moral. Ele subir para ver Jesus significa o quê? O arrependimento, a dor na consciência, a vontade de evoluir, a vontade de crescer, né? Então, você procurar Jesus significa que você está querendo evoluir moralmente. Quando a gente diz, estou procurando por Jesus, quero encontrar Jesus, eu quero melhorar, eu quero crescer moralmente, não é na parte material. Na parte material ele tinha tudo, mas ele não tinha a moral, ele não tinha amor, ele não tinha bons sentimentos. E quando a gente fala que vai buscar por Jesus, nós estamos buscando bons sentimentos, nós estamos querendo evoluir o nosso espírito. Então, é figurativo as parábolas, elas não são exatamente como são contadas, não dá para levar o pé da letra. Então, interpretando seria isso. Zaqueu está a fim de sair lá do fundo do poço onde ele estava. Né? Ele tinha toda a riqueza, mas ele não tinha moral, ele não tinha amor, ele não tinha bons sentimentos. Quando ele procura por Jesus, que ele eleva, né? É através da prece, é através da boa conduta, do arrependimento. A gente vai buscando Cristo, a gente vai buscando se melhorar. E quando a gente busca por Cristo, Ele enxerga a gente, Ele está enxergando o tempo todo. Mas quando a gente busca, é mais forte essa energia e Ele nos atende. É o momento que Cristo se aproxima ainda mais de nós, quando a gente está ali ligado pelo amor, ligado pelo arrependimento, ligado pela vontade de crescer, de evoluir. Aí Cristo chega até nós. E Ele, como um bom amigo, Ele não acusa, Ele não vai nos jogar na cara, olha, você fez isso, fez isso, fez isso. Não. Ele não vai condenar, porque a nossa condenação já está aqui. É a nossa consciência. Ela vai acusar as coisas que nós fizemos e que não estava legal. E o maior peso que uma pessoa pode carregar é o peso na consciência. O peso físico a gente carrega e logo já descarta. Mas na consciência, como é que você vai tirar esse peso daqui de dentro? É através do arrependimento, é através da busca do perdão, de se desculpar com as pessoas que você causou algum dano. É você procurar acertar mais e errar menos, né? Você tropeça numa pedra, você vai ficar esperto para não tropeçar na próxima. Então é isso que Jesus espera de nós, o aprendizado, o crescimento moral. E quando Zaqueu procura Jesus é para isso, é para completar aquilo que lhe falta, porque ele tinha tudo. Na parte material, ele era rico. Ele praticamente roubava das pessoas através dos impostos. Mas ele não tinha sentimentos bons. Ele não tinha construído nada bom na vida dele. As pessoas olhavam ele com ódio, com raiva. Ele carregava todos os sentimentos ruins das pessoas na sua consciência. Então, quando Zaqueu procura Jesus, é para limpar tudo isso. É para refazer a sua vida. É para nascer novamente. É para começar obras que até então ele não tinha iniciado. Tanto é que ele fala na passagem, né, que ele quer devolver 4 vezes mais o que ele roubou. Ou seja, dali em diante ele quer fazer o bem muito mais do que ele deixou de fazer lá atrás. Ele quer sanar essas dívidas. E Zaqueu, é por isso que o De Luca fala que toda vez que ele vai ler essa passagem do Zaqueu, ele pega alguma parte, né, que deixou na outra leitura anterior. Sempre que a gente
se eu fizer amanhã a leitura desse texto, eu já vou falar outras coisas. A gente nunca faz uma interpretação igual a outra. É que nem palestrante, né? Você pode assistir a palestra de um cara no centro espírita, quando você vai no outro centro que ele está lá dando a palestra, o mesmo tema ele já está falando de outro jeito. E as leituras são assim também. A gente vai sempre pegando alguma coisa que deixou para trás na leitura anterior. Então, quando o De Luca fala que ele está sempre aprendendo com essa passagem, é porque nós somos assim. Em geral, a gente faz o quê? A gente condena os outros. A gente joga pedra nas pessoas. A gente retira delas o máximo que a gente pode. Tem pessoas que sugam de verdade as outras. Eu converso às vezes com alguns amigos, eles falam assim, nossa, sugaram minha energia hoje. Tiraram tudo de mim. Tem pessoas que encostam na gente e fazem isso, né? Suas lamentações, suas reclamações, a sua revolta, a sua ira, a sua mágoa. Se você não estiver vigilante, você entra no embalo daquela pessoa e você pega aqueles sentimentos para você. Então, por isso que Jesus falava, orai e vigiai, né? E o Zaqueu, somos nós. Se vocês forem ver quem é o Zaqueu, somos nós somos pequenos, nós somos medíocres, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós tomamos das pessoas o mais que a gente pode delas. A gente não percebe, né? Porque geralmente a gente se vitimiza falando que a gente é que dá tudo para os outros, né? Mas na verdade a gente também toma dos outros. A gente está mais disposto a tomar do que a dar. E é onde Jesus entra na história e fala, dê amor, plante amor, você vai receber naturalmente. Às vezes você não vai receber daquela pessoa para quem você plantou, para quem você deu, mas você vai receber de outro. Outra pessoa vai te dar aquilo que está te faltando no momento certo, na hora certa. Mas nós somos cobradores, a gente sabe cobrar. Patrícia que o diga, né? A vida toda, ainda mais sendo professora, a gente tem o vício da cobrança. A gente vira para o aluno e fala, por que você não trouxe o caderno? Por que você não fez a lição de casa? Por que você não está fazendo exercício agora? Você já começou a copiar? Olha, se você não terminar, você não vai para o recreio. Você vai comer aqui na sala hoje. Então, essas cobranças que o professor faz na sala de aula, ele acaba levando para casa dele. Ele cobra o filho, ele cobra o marido, a esposa, ele cobra o pai, a mãe, ele sai cobrando todo mundo, porque a gente aprende a cobrar. E se for ver a função do professor, ele também é cobrado o tempo todo. Então, é um vício que a gente tem dentro da nossa profissão de cobrança. Os militares, então, eu fiquei no meio deles, eu vi o quanto são cobrados e o quanto eles cobram. E são mais duros ainda, né? Tem que ser firme. Então, algumas profissões vêm pra gente para desafiar. Dentro delas, a gente vai desenvolver aquilo que nós temos. Se você é aquela pessoa já autoritária, você fica mais autoritário. Se você não é autoritário, você vai aprender a ser. Porque a profissão exige que você cobre. Os cobradores de imposto na época romana, eles tinham que cobrar. Ou eles cobravam, então eles eram cobrados. Quando a gente vê uma ação policial, outro dia uma amiga estava falando assim, nossa, eu vi os policiais tirando um pessoal, né, uns sem terras lá, tinha criança no meio e tal. Eu falei assim, então, para o policial, a pessoa que está dentro da farda, é a pior coisa que ele tem que fazer, é tirar uma criança lá daquelas casas invadidas. Mas ele, polícia, fardado, ele tem ordens, e ele tem que ir lá e acatar as ordens. Ele tem que cobrar daquelas pessoas que elas estão no lugar errado, que aquilo lá não pertence a elas, e mantendo o direito do outro que comprou e pagou o terreno, a casa. Então, é assim, quando a gente vai cobrar, mesmo que seja dentro da profissão, tem que ter um limite dessa cobrança, não pode ser exacerbada, porque a gente vai responder por isso também. O que a gente aprende com essa história é que tem aquela partezinha que fala assim, à medida que você cobra, você também vai ser cobrado. Lá dentro do Pai Nosso tá, perdoe, a gente pede perdão a Deus à medida que eu perdoo o meu inimigo. Olham só essas palavrinhas como é que são. Se eu não fizer a minha parte, o céu não vai fazer por mim. Então, somos nós que temos que elevar, que temos que crescer, que temos que aprender, desenvolver o lado bom que nós temos.
E isso Jesus abençoa. Isso Ele quer de nós. Ele só quer que a gente seja bom, que a gente seja pacífico, que a gente tenha humildade, que a gente reconheça nossos erros, que a gente procure falhar menos. Não é perfeito da noite para o dia, mas falhar menos. Aprenda com seus erros e não faz mais aquele erro. Vamos fazer um erro novo, mas aquele que você já sabe, que tem consciência que está falhando, não vai mais nele. Sai disso. E Jesus é tão maravilhoso que Ele perdoa como um amigo de verdade faz. Olha, você falou tal coisa para mim, ou você fez tal coisa para mim, mas eu não tô nem aí não, você é meu amigo, continua sendo meu amigo. E vida segue, só que não fala mais isso, não faz mais isso, porque isso foi chato. É assim que Jesus atua na nossa vida, como um verdadeiro amigo. Não é à toa que o De Luca colocou o nome desse livro, o amigo Jesus, né? Porque ele realmente, o amigo de verdade, ele é assim, ele vai entender, ele pode não aceitar. Jesus não aceitava as coisas erradas, ele não era conivente, mas ele entende que o outro falha e ele perdoa. E o amigo verdadeiro, ele faz isso. Ele vai entender e vai perdoar. Mas ele vai pedir para você, olha, não faz mais isso não, porque isso aí doeu, isso aí machucou, isso aí não é bom. Na parte de Zaqueu, então, fica para nós o quê? Nós temos que ser humildes, nós não podemos explorar as pessoas, não podemos exigir, cobrar das pessoas aquilo que elas não têm, porque Zaqueu cobrava impostos que os outros não tinham nem para pagar. Tinham que se virar, que senão iam presos. Então, que a gente não deve ser tão rígido, não deve ser tão explosivo, porque a gente afasta as pessoas, acaba ficando sozinho, solitário, e isso traz pra gente tristeza, depressão, o isolamento total das pessoas, você passar e as pessoas não olhar para você, não querer falar com você, isso é triste demais. E saber que foi você que causou isso, porque a tua consciência vai acusar. Ele pede pra gente que nós sejamos mansos, pacíficos, amigos uns dos outros, errar menos, ficar vigilante diante dos erros para não cometer novamente. Que a gente aprenda a pedir perdão, a perdoar. É muita coisa nessa lição, né? Dá para pensar uma série de situações. Não é à toa que o De Luca fala que cada vez que lê, ele interpreta de uma maneira. Porque tem muita lição envolvida nessa passagem de Zaqueu. O que a gente pega é diante das nossas falhas. O que você está falhando? Como se você fosse Zaqueu, né? Eu trabalhei com as crianças muito tempo a música, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Eu não lembro o nome dessa música, mas essa música eu trabalhei tantas e tantas vezes e eu não entendia direito a passagem. Na verdade, eu só trabalhei a música, mas não entendia. Eu mandava a criançada fazer gestos de acordo com as palavras que surgiam na música, ficava bonito, me emocionava, mas eu não compreendia entre linhas o que queria dizer aquela música. Eu só compreendia por fora, né? Mensagem principal: Zaqueu quer estar com Jesus, mas eu não entendia como esse processo ia acontecer. Agora, lendo e refletindo sobre a leitura, como é profundo. Não adianta a gente querer que Jesus venha até nós. Ele vem. Ele está sabendo de tudo que se passa com a gente. Ele é o governador do nosso planeta. Ele tem os missionários que são da confiança dele, que estão andando em todas as partes, que estão com os nossos anjos de guarda. Ele sabe. Mas Jesus não quer vir até nós se a gente não chamar. Ele não quer entrar na nossa casa se a gente não abrir a porta. Somos nós. Nós é que temos que mudar, que melhorar, para que de fato a gente possa ter um banquete e cear junto com Jesus.